Olá, graça e paz. Eu sou Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao reino de Deus e à sua justiça. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Com esta frase, Jesus dá um basta em Satanás após ser tentado pela terceira vez. Essa passagem, que está em Mateus 4, mostra que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Deus mesmo colocou Jesus em uma situação de prova. E no momento de maior fragilidade de Jesus, o diabo aproveitou para tirar vantagem. Mas nós já sabemos o final dessa história. Como diz a música, Jesus passou pela prova dando glória a Deus. E assim mesmo é conosco. Passamos por situações difíceis e às vezes achamos que não vamos aguentar. Mas Jesus nos mostra que é possível e assim como ele venceu, você também pode vencer, porque está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Após o deserto, essa terrível prova, a Bíblia relata que Jesus volta resplandecente e começa o seu ministério, escolhendo aqueles que irão andar junto com ele, os seus discípulos, que para seguir a Jesus tiveram que deixar tudo, trabalho, família, com certeza amizades, e os seus discípulos começaram a viver em um outro nível de vida, ser ensinados pelo Mestre, vivenciar os sinais de Deus, viver milagres, prodígios, maravilhas. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E assim o Senhor Jesus chegou em cada um de nós para escrever uma nova história de vida, escrita por Deus, que tem a mim e a você como protagonistas, para que possamos finalmente viver o propósito para o qual Deus nos criou. Baseada em uma história escrita pela mão de Deus, vamos mostrar o testemunho do cantor, compositor, escritor e pastor Rafael Bittencourt, que conversou com a apresentadora e locutora Silvana Lobato, um pouco antes da pandemia, em um hotel de São Luís. Então vamos ver o Rafael Bittencourt nessa entrevista concedida no período que antecede a pandemia, onde foram abordados assuntos como o processo de composição de suas músicas, passagem pelo toque no altar e masterização do CD na Abbey Road. Testemunho de como ele e os pais se converteram, ter abandonado a carreira de jogador para virar músico e ministro da Palavra de Deus. Falou ainda do rei Davi e a importância do arrependimento, sobre Moisés e a importância do reconhecimento de como somos frágeis e que não somos nada sem a presença e a glória de Deus. E fala também sobre os livros que ele escreveu. Acompanhe. E aí, consagrados, graça e a paz, que alegria estar aqui, que alegria ter você por aqui, muito obrigada. Nós estamos num espaço aqui muito maravilhoso e eu quero compartilhar com você esse momento, que eu não posso ficar só comigo. Nós estamos aqui num espaço gostoso para receber uma pessoa que, no mínimo, é hiper, mega, power especial. É muito amado pelo Brasil inteiro. Ele é conferencista, ele é letrista, ele é pastor, ele é escritor, ele é atleta, uma vez atleta, sempre atleta. Recebam comigo Rafael Bittencourt, que alegria, querido. Alegria toda minha, Silvana. Palmas. Toda minha, pois é. Para nós É muito bom voltar, né? Muito bom. Eu falo que ir é muito legal, voltar é melhor ainda, né? Maravilha. E tão rápido, né? Tão rápido. Estive aqui no estado, já voltei. Muito bonito. Graças a Deus. Você está ambientado aqui na ilha, pastor? Eu sou quase como que chama? Quem nasce em São Luís? Um ludovicense. Ludovicense. Que bom, sinta-se assim. Vamos te dar o título, se você quiser, a gente dá o título com maior alegria. Claro, aceito. Ainda falou, égua. Querido, você vem muito aqui porque você é querido, não só de São Luís, aqui do Maranhão, mas de todo o Brasil. Legal. Isso é bom. Tem gente que nem sabe que você tem uma obra tão grande, né? Mas quando a gente ouve as suas músicas, puxa dele e tal, que bom, a tua voz é boa. A nossa geração precisa de uma pessoa como você. Eu estou sempre te assistindo, ouvindo as tuas ministrações, a palavra, o louvor. E em tempos de grandes performances faraônicas e mega shows e aparatos e tudo, e ter uma pessoa como você, com a tua vitalidade, com a tua juventude,
a tua inteligência, a tua sabedoria, falar tudo que você fala, se permitir, deixar o Espírito Santo trabalhar em você para que você compartilhe isso com a gente, com essa geração tão necessitada, tão carente quanto a nossa. É muito bom, é muita responsabilidade também, não é, pastor? É sim, é responsabilidade muito grande. Eu tenho percebido, Silvana, que essa geração está um pouco sem referência. Não estou aqui falando, me colocando que eu sou a única referência, porque não sou. Tem muitas outras pessoas que fazem um trabalho muito bonito, são pessoas sérias, responsáveis, são ministros do Evangelho, né? Mas a gente está vivendo um tempo que a internet ela tem uma força muito grande, né? E essa geração Y, ela não olha para trás como eu e você, porque ela não tem as referências lá atrás. Ela não é o modelo que nós nos convertemos, o modelo que nós admiramos. Essa geração Y ela não tem. E essa geração ela tá perdendo o referencial. Então você conseguir ao mesmo tempo dialogar, conversar com a geração que consegue olhar para trás, tem um referencial lá atrás, e ao mesmo tempo você se comunicar com essa geração que o referencial é a internet, não é um púlpito físico, é um púlpito digital, você conseguir dialogar com essa geração é muito difícil, mas graças a Deus isso tem acontecido. Isso é sinal enfim, a gente consegue ir adaptando para que a mensagem chegue a todas as pessoas. Eu tenho um público, eu estava até hoje analisando meu perfil lá no Spotify, e eu consegui, analisando, ter um público de adolescente muito grande. E eu achava que o meu público era um público de 30 anos para cima. Não, meu público começa com 14 anos de idade. Eu tenho uma massa de 14 a 18 que é muito grande. Então eu falei, uau, eu estou conseguindo me comunicar com esse povo acerca de Cristo, acerca do Evangelho, estou conseguindo me comunicar, né? Seja através da pregação, da música, mas é um desafio muito legal, é um jogo que a gente joga com muito amor, com muito carinho. Eu espero continuar falando para essa galera, né? Eles dando o like lá e dando feedback para mim, porque eles são exigentes, querem sempre coisa nova, e é bom, é um desafio. Que maravilha. A tua música, ela acaba que atrai, que ela tem muita qualidade, né? Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão de você ter masterizado um CD na Abbey Road, né? Isso foi... Daqui a pouquinho eu te pergunto se isso foi... Já estou te perguntando, né? Se isso foi um pouco de vaidade, já que você já viveu tanta coisa boa aí na tua vida, continua vivendo. Você é instrumentista também, né? E se isso é um pouco de vaidade ou é perfeccionismo mesmo? Eu quero levar o melhor. Porque Abbey Road, para quem não lembra aí, pode até postar, a gente pode até colocar aí, é o melhor estúdio do mundo. Vamos lá, quem gravou no Abbey Road, por exemplo, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, entre outros, aí vai embora. Rafael Bittencourt, né? Isso... Já te respondendo, esse é o efeito, porque a gente, infelizmente, também, olha só, você começou perguntando o seguinte, é vaidade? Se eu falar que não é vaidade, eu estou mentindo, porque a música é vaidade. A música tem que ter, a vaidade, acho que as pessoas têm que colocar aspas aqui no que eu estou falando, não sei se você vai me entender. Que vaidade, no sentido bom da coisa, no sentido do o músico, o cantor, seja quem produz arte, seja com linguagem cristã ou não cristã, ela está produzindo uma arte, e a arte depende do indivíduo, depende do artista. Então essa vaidade, entre aspas, é boa, é saudável. É você se exigir ao ponto de falar no estúdio que foi Pink Floyd, que foi Beatles, Rolling Stones, Rafael Bittencourt. Por que não eu? E por outro lado, Silvana, também é aquela coisa de quebrar um pouco de uma mentalidade retrógrada, uma mentalidade completamente equivocada de que é para Deus, pode ser zoado, ruim, mas o importante é o coração. Não existe isso. Deus não é açougueiro. Não é. Deus é Deus de excelência. Se não for para ser excelente, não é para Deus. Não, ele não recebe, não adianta. Isso é falácia. Que Deus recebe, Deus não recebe. Se o meu ouvido, que é sujeito a falhas, não recebe, imagina o ouvido de Deus que é perfeito. Os anjos não desafinam. Então, assim. Mas aí a gente tem que fazer tudo ruim, não é? Não é isso. Não. A igreja tem que ser um ambiente excelente, as pessoas têm que ser recebidas com excelência. O que a gente tem para poder anunciar o amor de Deus? A gente tem que fazer com excelência, com verdade, com essência, com paixão, né? Com a verdade que possa nos mover, mas com excelência. E foi também esse lado, de quebrar um pouco de uma cultura muito franciscana, que ainda rege muito a cabeça das pessoas, né? De fazer voto de pobreza, da igrejinha pequenininha, a igreja que é ungida, a igreja boa. Não é. Tem igreja gigantesca que Deus está ali, está presente, as vidas são resgatadas, que as coisas são feitas com excelente. Assim como na igreja pequena também, dentro das suas limitações, são feitas com excelente. Mas a mentalidade, acho que esse mindset, que é uma palavra muito, né, atual, esse mindset precisa ser reconfigurado. Então a questão da Abbey Road,
E assim como outras coisas que eu venho fazendo, é justamente para quebrar um pouco dessa mentalidade também. Então, pastor, a igreja ela tem mudado, as pessoas têm mudado. Por exemplo, você nasceu numa família já de evangélicos ou não? Você se Não. converteu depois de um tempo, na adolescência ou já na fase adulta? Me converti na adolescência. Não venho de um lar cristão, Aham. né? Venho de um lar de experiências religiosas assim múltiplas. Minha mãe católica apostólica romana, meu pai mais de raiz afro, de umbanda e tal. E eu me converti através de eu era jogador de futebol, jogava no Fluminense. Sobre isso que eu ia falar com Pois então, você, menina. que ainda é um atleta, a gente percebe isso que você, Não, dá nem licença, tanto. pastor, Nem você ainda tanto. é um atleta, você Não, sonhava acho que em como a ser maioria jogador. dos garotos, em ser um jogador de Essa é uma futebol, realidade. e você realizou. Mas não cheguei a ser profissional, né? Parei no Aham, amador, parei na categoria de base, juvenil, júnior. aham. Júnior foi quando eu parei, precisamente. Mas clubes importantes, Eu joguei no Fluminense, aí joguei nos outros clubes lá do Rio de Janeiro, como Portuguesa, Nova Iguaçu, você é carioca, Carioca, é isso apaixonado aí. por futebol, É isso aí, segue o líder, flamenguista, segue o flamenguista. líder. Flamenguista. Então, eu voltando ao treinamento, eu passei muito mal, fui internado, né? Aprovei de um milagre na UTI, Deus me levantou da morte. E na UTI eu tive um encontro com Cristo, entreguei minha vida a Ele. Sério? Eu tive meningite meningocócica, perdi todos os movimentos, fala, audição, visão, os médicos me ressuscitaram várias vezes, respirava com auxílio de máquinas. Eu tive um encontro com Cristo na UTI, provei de um milagre, recuperei todos os meus movimentos, não fiquei com sequela nenhuma, não tive que amputar nada, embora os médicos Glória a dissessem que eu Deus. ia ter que amputar os pés e as mãos, não fiquei com nenhuma sequela. Voltei para o futebol, insisti ainda, mas percebi que eu não tinha mais aquele fogo, aquela paixão pelo futebol. E aí fui me dedicando a estudar, etc., fazer faculdade. Mas nessa experiência da cura, do milagre, meus pais se converteram. Lá na UTI, quando eles foram me visitar, os médicos ligaram e falaram: Por conta desse problema, aconteceu alguma coisa, venham aqui. Eles achavam que os médicos tinham desligado os aparelhos. tomaram até um susto. Tomaram um susto. E quando meu pai me viu falando, ele se ajoelhou ali. Eu disse para ele: pai, eu aceitei Jesus. Ele entrou aqui e me curou. Meu pai Nossa. aceitou Jesus na hora, minha mãe também, meus irmãos todos, ainda hoje são ministros do Evangelho, são focados, né, no reino de Deus. E a partir dali, o esporte foi ficando um pouco de lado, porque eu fui estudar, fui me dedicar a uma família muito simples, sou de família pobre, muito simples. Você é formado em meio ambiente? Sou meio ambiente e geografia. Sim. Estava fazendo Ainda fiz mestrado isso aí, eu também? estava fazendo mestrado, até quando eu fui fazer uma viagem para o Japão, e na volta do Japão para o Rio, eu lembro de escutar aquela voz que me disse assim: olha, você disse para mim lá naquela UTI que você vivia para falar do que eu fiz na tua vida. Pessoas estão morrendo sem ouvir isso. Naquele dia eu decidi que eu não fui chamado para fazer outra coisa. Eu tenho uma frase comigo que infeliz é o homem que é bem sucedido naquilo que ele não foi chamado para fazer. Então existem muitas pessoas que estão nos assistindo, de repente são assim, financeiramente abastados, resolvidos, mas são infelizes porque sentem que estão fazendo o que não foi chamado para fazer. E eu voltando do Japão, eu ouvi a voz de Deus falando comigo: olha, eu quero que você faça o que você nasceu para fazer. E eu te dei uma segunda chance para você estender a tua mão para outras pessoas através da mensagem que eu vou colocar no teu coração e através da voz que eu vou te dar. E aí eu decidi realmente viver integralmente para fazer isso que eu faço, de ser um anunciador de boas novas, de novos começos e de cantar, né? E, assim, o esporte foi ficando um pouco de lado. Meu biotipo me favorece um pouco, eu sou alto, então disfarça. Mas eu gosto muito de correr. Futebol fica difícil por causa dos horários, das viagens, mas eu gosto muito de correr. Tira um Eu dia estou ainda em na semana casa, para brincar de bola. para brincar um pouquinho, até com as Uhum. crianças. Tem um filho que ele já gosta de futebol, vai fazer 5 anos, então ele já gosta, Eu né? amo futebol também. Eu Então, jogava futebol, você gente. jogava, né? Olha aí. E Quando aí era eu criança. parei. Seria uma mata se não tivesse me impedido, né? Olha, e aí eu parei com o futebol porque um probleminha na coluna, eu não posso mais esporte de impacto nenhum, não posso correr. Então agora eu estou ajustando a minha coluna para justamente voltar a correr, que eu amo correr, é o que eu mais gosto de fazer, né? É o que mais me agrada. Eu sempre deixava meu filho na escola de manhã cedinho, eu moro no Rio de Janeiro, no Recreio, então eu corria na orla ali 5 quilômetros e Que voltava com maravilha. uma delícia. Olhando para a praia, você corre 20 quilômetros e nem percebe. Que maravilha. Você tem um testemunho realmente muito forte.
Eu acredito que não te frustrou o fato de você não ter continuado Não, não. no futebol, porque o que você tem feito é muito mais importante para nós, com certeza, do que você jogar bola. Tem tanta gente jogando, deixa lá. Você está assistindo o Flamengo hoje, está se dando bem, Infeliz. né? Infeliz. Tá aí como Deus é bom, né? Tá aí, ó, pode ver aí, teu time tá É. ganhando. E aí você ministrando na vida das pessoas, libertando pessoas, salvando pessoas, levando esperança para as pessoas através da tua voz. Mas você já tinha esse envolvimento antes com a música, com instrumentos, com cantar? Como é que foi? Foi assim um milagre? Silvana, eu costumo dizer que assim, a música me encontrou. Porque eu não tenho um histórico familiar de músicos, não tenho músico, musicista, não tenho ninguém na minha família, ninguém canta, não tem nenhum envolvimento disso. Depois do milagre lá na UTI, que eu recuperei meus movimentos, eu percebi que eu conseguia cantar. Eu não tinha noção nenhuma disso. Uau, eu acho que eu posso cantar. Eu tenho uma voz. Eu tenho uma voz. É claro que com o tempo fui amadurecendo, estudando, né, etc. Aí descobri a bateria, que foi o meu primeiro instrumento. Meu primeiro instrumento foi bateria. Aí depois eu fui pro violão e aí foi, né? Gente, é incrível isso, porque quem trabalha com música sabe que a música ela não acontece de uma hora para outra na vida. Por exemplo, eu vim de uma família de músicos, né? Eu gosto muito de bateria, até que mexia. Eu tenho um irmão que é um grande músico no Brasil, percussionista premiado. Eu tenho outro que é um grande guitarrista. Mas a gente tem né? A gente tem uma família inteira. Meu avô, minha avó, meus tios-avós, todos eles tocavam instrumentos. Minha mãe cantava, meu pai também tocava bateria. E a gente sabe, a gente tem uma percepção de que é uma pessoa que não é assim de uma hora para outra. A gente canta desde pequeno, vem tocando desde criança, né? Então realmente foi algo sobrenatural na tua vida saber disso, porque eu achava que você estudava música desde sempre, né? Então assim, ouvir a tua voz assim com um ouvido muito crítico, a gente que trabalha um pouco com música, a gente não sabe muito, mas por estar sempre exposto à música, a gente tem um pequeno entendimento daquilo que é bom, né? E eu te assisto muito, te ouço muito, você fala afinado, você canta muito afinado, mas além de tudo isso, o mais importante, você tem uma unção, né? Você tem uma unção muito grande, Deus te usa, as tuas músicas, elas tocaram o Brasil, continuam tocando, né? Deus de milagres, Deus do impossível, vou viver uma virada, isso aí marcou a nossa vida, são clássicos na vida da gente, a gente não vai esquecer nunca e você continua fazendo música boa. Você é um grande letrista, você tem consciência disso, Rafael? Não tenho. Às vezes eu me surpreendo, assim. Eu sou muito crítico de mim mesmo, sabe, Silvana? Eu sou muito crítico. Às vezes a minha esposa fala assim: meu amor, por que você não gravou aquela música? Às vezes eu faço umas músicas e eu deixo lá guardado. Assim, eu sempre estou na espera de vir uma música melhor. E até estava dando entrevista ainda há pouco na rádio aqui, e o locutor me perguntou sobre o processo de composição, se eu tenho muita facilidade para compor. Eu falo, cara, compor para mim é muito difícil, porque eu acho que composição é 10% inspiração e 90% transpiração. Essa é a minha realidade. Tem gente que é 100% inspiração, ele senta aqui e vai... faz letra, melodia, acabou. Tá lindo. Eu não. Tema, né? Pega um tema, faz uma música aqui. Ele senta e faz. Faz pra essa novela uma música. Isso aí. Amor que vale a pena. Ele senta e faz ali, lindo. Eu não, para mim é uma transpiração. Eu sempre tenho uma ideia. Eu tenho uma tempestade de ideias, assim, quando eu estou ou cantando, ou quando eu estou falando, palestrando. E me vem uma ideia, eu estou sempre com o celular ali, eu gravo a ideia, tiro, dou pausa, depois eu dou continuidade. Geralmente é assim, ou eu sonho com alguma melodia, gravo um pedacinho da madrugada. Você sonha. Nossa, tem uma música, venha o que vier, haja o que houver, Deus é maior. Eu sonhei com isso. Eu sonhei assim, eu lembro desse sonho com clareza. E eu cantando, venha o que vier, haja o que eu acordei de madrugada, cantei, Deus é maior. Aí no dia eu peguei o violão, uau, e a música saiu. Venha o que vier, haja o que houver, Deus é maior, Deus é maior. Não vou me abalar, firmado eu estou num Deus maior, num Deus maior. Mas assim, é raro acontecer isso. Eu transpiro muito, né? Eu transpiro muito para poder produzir algo. Mas eu acabo sendo muito crítico. Às vezes eu faço, eu fico lá, ai,
não sei se está legal, acho que vou me exigir mais um pouco. Aí minha esposa fala, amor, pelo amor de Deus, essa música, se você não gravar, eu vou gravar. Eu vou dar para outra pessoa. E aí eu acabo gravando, eu gravo. Mas não é um processo assim que eu julgo que é fácil, não. Acho que é difícil. A gente vive num tempo que tem muita coisa, muito conteúdo, as pessoas produzem demais, mas tem muita coisa ruim também. Eu acho que passa por um pouco desse crivo que as pessoas deixaram de ter, que é ter autocrítica. Poxa, tá legal, acho que eu estou me comunicando bem. Acho que essa que é a pergunta, estou me comunicando bem? A mensagem que eu quero transmitir, ela está sendo bem transmitida através dessas harmonias, através dessa melodia, através dessa letra? Não, então refaz, não tem necessidade, gravar por gravar não vai mudar a vida de ninguém, acho que tem que ser algo bem feito. Aí, por isso que eu sou bem crítico quando eu for lançar uma coisa que primeiro tem significado para mim, certeza que vai ter para o outro também. Será que sou eu que penso assim? Será que eu percebo esse tipo de coisa? Mas parece que as pessoas estão lendo a Bíblia e não tem inspiração, mas às vezes é um bom letrista, consegue encaixar uma frase na outra, mas compõe errado. Fala daquilo que está tudo errado. Canta. Você bebeu uma água. Vou tomar uma água também. Porque tem gente que fala de vingança na música, tem gente que fala de uma série de coisas. Eu não gosto desse tipo de coisa. Primeiro, eu gosto desse som que realmente exalta e adora o nome de Cristo, né? A sofrência é uma coisa horrível, né? Já foi, né? Já é. Agora tem muita coisa ruim no mercado, e a gente está falando do nosso meio, do nosso território, né? Há muita coisa que as pessoas vão engolindo mesmo, porque também não prestam atenção, e o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. O que você pensa sobre isso, Rafael? Eu acho que é um processo, desculpe da palavra, meio emburrecedor, sabe? As pessoas vão seguindo ali uma sequência, vai indo por osmose, aí uma música, essa teologia vingativa, uma música dessa viraliza e todas as outras vêm a reboque, sabe? Eu não gosto disso, não. Eu acho que primeiro as pessoas têm que ter uma identidade, e eu acho que a diversidade, a criatividade agrada muito a Deus. Por exemplo, Davi foi um grande cara, um dos personagens da Bíblia que mais marcou em toda a história. O judeu até hoje fala de Davi como um grande rei, o maior rei da sua história. E foi um grande homem, apesar do seu temperamento complicado, né? Mas Davi era um cara interessante. Pisava na casca da banana, mas ele sabia pisava, era sanguinário, era um cara muito sanguinário, muito temperamental, né? Matava quem não precisava matar, entrava em guerra não precisava entrar. Mas enfim, Davi foi um personagem histórico, muito importante para o povo judeu. E para a gente também, né? Mas Salomão, que foi o filho de Davi, ele surpreendeu a Deus. Davi, quando quis construir o templo, Deus disse para Davi, você não vai construir o meu templo, a minha casa, porque suas mãos estão sujas de sangue. Ou seja, você derramou muito sangue, Davi. O teu filho, Salomão, esse vai me construir um templo. Esse vai construir o templo. Davi já adorava a Deus num tabernáculo, chamado Tabernáculo de Davi, a tenda de Davi. Que Davi, ele liberou o acesso para os adoradores, para os músicos, criou turnos. Davi revolucionou a música, pegou instrumentos que eram instrumentos seculares e consagrou para serem usados na adoração a Deus. Davi era um cara de uma criatividade muito grande. E tanto que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, primeiro porque Davi se arrependia com muita facilidade. Ao mesmo tempo que ele escorregava na casca de banana, ele se arrependia. E Deus se agrada disso, do arrependimento. Deus não se agrada de quem cai, mas Deus se agrada de quem cai, sabe que caiu, mas tem coragem de se levantar. Deus se agrada disso. E Davi era isso. E aí Davi fala, eu quero construir o templo do Senhor. Deus fala, não, porque vai ter o teu filho Salomão. E Salomão constrói um templo para Deus. Por que eu estou te contando isso? Porque Salomão, quando ele constrói, ele faz tudo 10 vezes mais. Se, por exemplo, no templo de Davi, na tenda de Davi, tinha uma menorá, um candelabro, no de Salomão tinham 10. Salomão foi tão criativo que na inauguração do templo, a Bíblia diz que Deus desceu, a glória de Deus desceu, a Shekinah. Quem estava fora não conseguia entrar. E quem estava dentro não conseguia sair. Tamanho o peso da glória de Deus. Por quê? Salomão foi muito criativo. Então eu acho, tenho por mim, que quanto mais criativo eu for para expressar a minha adoração a Deus, mais Deus se agrada. Mesmo Deus sabendo o que você vai fazer, mas eu acho que de alguma forma a gente surpreende, Exato. A gente fala surpreender como força de expressão, que Deus não é nunca pego de surpresa. Você caprichar naquilo Exato. Um tipo de surpresa, Exato. Traz uma alegria para o coração de Deus. Então, quanto mais criativo, quanto mais inovador, a gente consegue se comunicar com esse tempo que é criativo, é veloz, é muito rápido, a informação é muito rápida e tudo muda muito rápido. A gente tem um efeito muito maior na nossa mensagem para as pessoas que estão ouvindo e, ao mesmo tempo, a gente consegue mostrar para Deus, olha, eu estou me esforçando para adorar o teu nome de um modo que eu não fiz ontem. Eu estou fazendo algo diferente hoje. Eu acho que isso que
que tem que ser a nossa verdade. Hoje eu quero dar algo diferente do que eu entreguei ontem, né? E isso faz diferença. Então passa um pouco por isso, acho que meus colegas compositores, cantores, quem sou eu para falar que você está errado ou está certo? Quem sou eu? Eu sou só mais um na fila do pão. Mas é bom dar uma olhadinha nas Mas é escrituras, bom, né? é bom, é bom. Examinar, A Bíblia diz examinar as escrituras. Eu acho que manusear vale a direitinho. pena, vale a pena. Ali é uma fonte riquíssima de conhecimento, de revelação, de profundidade, de amor e de graça que as pessoas precisam. Na verdade, as pessoas precisam muito ouvir sobre o amor, sobre a graça de Deus. Está faltando, né? Eu estou aqui conversando com ele. Ele é multi, né? O pastor Rafael Bittencourt, ele é ministro de louvor, conferencista, escritor, letrista. Tem uma família, casado, tem 2 filhos, pastor. Tenho 2 filhos, 2 Mateus e filhos. Lorenzo. Olha, coisa, devem ser lindos, né? Puxar Agora, Puxar o pai, importante é ter a mãe saúde. deve ser linda É também, mas linda. você também é um homem lindo, um homem de Deus. E eu gostaria de saber como é que você faz. Eu quero saber do teu livro. Você tem um livro que você falou lá no meu programa de rádio, que foi fantástico aquele dia que você foi lá. Para mim foi um dia assim de grande realização por ter te recebido. Olha que a gente recebe muita gente, né? Mas aquele dia foi muito especial. Você foi ali, eu estava precisando te ouvir, bater um papo com você. Passaria o meu programa inteiro conversando com você. Eu preciso de um programa de TV para ficar falando à vontade também. Para conversar, porque eu pergunto muito. Isso é um defeito que eu tenho desde criança, de conversar muito. Não, Então, isso é uma qualidade. Isso é uma qualidade, não é defeito, não. então eu quero saber como é que você faz, porque a gente sabe, Rafael, que pastores perdem família, conferencistas, ministros de louvor e etc. e tal, por conta de que vão para o mundo, né? E aí esquecem de casa, né? Eu sei que a tua agenda é corrida, você tem turnês internacionais, você tem uma turnê que você sai do país, claro, o Brasil inteiro você gira, você já veio aqui em menos de 2 meses, é a segunda vez que você está vindo aqui. E como é que você faz para não comprometer aí o crescimento, a educação dos teus filhos? Como é que você faz para dar prioridade para a tua família? Qual é o tempo que você tira para você se consagrar? Você faz essa agenda bonitinha também para não atrapalhar a tua vida, já que alguém te convida para ministrar numa conferência, para pregar, para cantar, enfim, né, para uma exposição de um livro, para você falar sobre esse livro, enfim, tem muitas instituições que devem te convidar. E como é que você administra tudo isso, com todos esses títulos, responsabilidades? É difícil, viu? Eu acho que essa pergunta é muito importante, porque ela sinaliza um livramento para muita gente que está começando, não começar do jeito errado. Eu acho, Silvana, que o maior desafio não é ser pastor no púlpito. O maior desafio é ser pastor em casa. Porque em casa eu não tenho véu, não tenho máscara, eu não tenho um paletó, não tenho uma gravata. Em casa eu sou o Rafael, é o papai Rafael. Né? O papai Rafael é a mamãe Mariana em casa, né? Minha família. E o maior desafio é esse. Eu falo que uma hora é inevitável que aquilo que você é no secreto vai se revelar no público. Infelizmente, a gente vê pessoas que erram achando que podem construir uma retórica em um personagem e publicamente usar essa retórica, esse personagem. E isso daí tem um amparo bíblico para o que eu estou falando. A Bíblia diz que quando Elias foi levado aos céus, que ele foi arrebatado, né, que ele foi levado, ele tinha um discípulo chamado Eliseu, que era um escudeiro, um discípulo fiel dele, e Eliseu queria ter o que Elias tinha. E Elias prometeu que quando ele fosse levado, ele daria a capa dele para Eliseu. E quando Elias está sendo levado, Eliseu acorda e diz: meu senhor, carro de Israel e seus cavaleiros, lembre de mim. E Elias joga a capa. Quando Elias joga a capa fica presa numa árvore. Eliseu pega a capa, aí todo mundo diz: Eliseu coloca a capa de Elias. Eliseu não faz isso. Eliseu primeiro rasga a capa dele, joga fora, e aí ele põe a capa de Elias. O que a gente vê, e é muito natural, as pessoas subirem num púlpito, numa plataforma, colocar uma capa de profeta, e quando sair dali tira a capa do profeta, mas não rasgou a capa do velho homem. E é muito fácil você ter um discurso, você falar algumas coisas, quando na verdade você está usando uma capa para esconder outra. No dia a dia, dentro de casa, os teus filhos vão ver quem você de fato é. Não adianta, você não consegue manter essa maquiagem durante muito tempo. Uma hora você tem que pegar lá o demaquilante, se fala, e você tem que tirar para as pessoas verem a sua pele exposta.
E para mim, evangelho é muito mais a pele exposta do que uma imagem que eu construo para as pessoas verem o quão perfeito eu sou e como eu falo bem, como eu sou ungido, como eu faço fogo descer do céu, como eu curo as pessoas. O evangelho é muito mais eu pregando de boca fechada do que aquilo que eu estou falando. Então esse é meu desafio, Silvana. Eu falo isso para a molecada que me escuta, sempre, para a moçada. Eu falo, cara, se vocês querem construir uma história no reino de Deus, não construam no púlpito, construam fora do púlpito. Porque púlpito é muito fácil, plataforma é muito fácil. Mas se a plataforma for uma extensão daquilo que você é no secreto, a plataforma só vai ser uma amplificação daquilo que Deus colocou no teu coração. Então, para você que está me assistindo agora, eu tenho certeza que você vai ter uma história muito bonita com Deus, que você tem uma mensagem que pode mudar a vida de muitas pessoas, mas essa mensagem também não pode ser teu algoz, não pode ser uma outra história. Por exemplo, quando Moisés, ele encontra com Deus, ele descobre o Deus de Israel, ele descobre o eu sou, ele está pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro, e as ovelhas estão subindo e ele se depara com um arbusto pegando fogo e o fogo não consumia aquele arbusto. Ele vê o fogo ali naquele arbusto e o fogo não consumia aquela árvorezinha. E ele fica admirado, assustado. Eu imagino ele de coração acelerado, suando, se tremendo, sem saber o que era. E ele diz assim, e a voz diz para ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Moisés estava admirado com a glória revelada naquela árvore. E Deus está dizendo para ele, bota o pé no chão. Porque se você não botar o pé no chão, a glória que é revelada, ela também te mata. É o que Deus está dizendo para ele. Moisés, toque essa terra, Moisés. Percebe que a tua natureza é fraca, Moisés. Percebe que você é muito frágil, Então toque esse chão aí. E é o conselho que eu dou para todo mundo. É o conselho que eu falo para mim olhando no espelho. Cara, bota teu pé no chão, toca na terra. Perceba que se não for a glória de Deus, você não é nada. Se não for o amor, é a graça, você não é nada. Então, isso é um desafio. E eu acho que é muito importante a gente sempre refletir sobre essas coisas, dialogar consigo mesmo, olhando no espelho e dialogar com os outros, porque a gente vê grandes nomes que poderiam ser ícones assim, que teriam uma história linda e o cara começou bem, Deus deu fama para ele, porque Deus permite a fama, Deus deu fama para ele, o nome dele foi soprado assim nos 4 cantos do mundo e o cara se perde, sabe? Provoca um grande escândalo. Eu acho que isso a gente tem que ter muito cuidado e eu falo que primeiro eu quero ser pastor dentro de casa. Me provoca muito medo. E eu tenho um filhinho agora, vai fazer 5 anos, ele começa já a construir o caráter dele, a personalidade dele. Então, em casa eu sou pai, entendeu? E eu acho que esse é meu desafio e eu quero fazer isso. Em casa eu sou pai, eu brinco com ele, eu corrijo como pai. Primeiro eu corrijo como pai, depois eu falo, tenho. Quando eu estou em casa eu sou marido, eu sou pai. Eu não fico, vamos abrir a Bíblia agora, vamos ler o Salmo 119. Filho, você não decorou o Salmo 119? Não, eu sou pai. Brinco de lutinha, eu sou pai, conto piada para eles. E assim, eu sou namorado da minha mulher. A gente tem que sair, tem que namorar, tem que fazer as coisas. E o problema é esse, é quando você quer ter uma coisa em casa de um peso. E aí o que acontece? O filho cresce com um distanciamento daquilo que o pai foi. O filho cresce com ódio da igreja, porque o pai estava 24 horas por dia na igreja, não estava muito engessado, muita pressão, muita exigência. Eu não estou falando que tem que ser solto, né? Tem que ser jogado, tem que ser meio termo, tem que ser com muito mais amor do que com peso. E eu quero que o meu filho entenda que eu sou um ser humano normal, que amo a Deus, que amo a sua palavra, me dispus a anunciar essa palavra, esse amor, mas que eu amo também. Eu quero que ele olhe para mim e fale assim, cara, eu quero ser igual ao meu pai. Eu acho que esse é o desafio, sabe? Eu não quero que meu filho fale assim, eu quero ser pastor, mas o teu pai é legal? Meu pai era um saco. Eu não quero isso. Ainda que ele fale, eu não quero ser pastor, mas eu amo meu pai. Meu pai me ensinou a verdade, meu pai me ensinou o evangelho. A Bíblia fala assim, ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Ensina, do hebraico, é insiste. A gente acha que ensina é ficar falando um monte de coisa, não, é insistir mesmo, é você estar presente, é você estar ali constantemente. É um desafio. Só dizer, faz isso e vai para o outro lado e espera que vai fazer. Não dá não vai. Brother, como é bom te ter na nossa geração, como é bom te ouvir, eu estou aqui emocionada, coração transbordando de alegria por ouvir uma pessoa com a tua cabeça, com a tua unção. Bom, eu queria, a gente já tem um tempo bom aí, tá, por mim a gente segue, né? Você quer falar sobre a tua passagem, a tua contribuição no Toque no Altar? Sim, olha, foi um tempo muito bom, né? Muito bonito, desafiador, Silvana, muito desafiador.
Trabalhar É, com muita gente, muita tal. gente, uma estrutura que eu não conhecia. Eu nunca tive, eu nunca tinha, eu falo isso sem qualquer falsidade ou mentira. Eu não tinha pretensão de gravar CD, não tinha pretensão de fazer parte de grupo Você queria o famoso. quê? Queria adorar só. Só queria ser ministro de adoração da minha igreja. Na época eu fazia parte da igreja de Nova Vida, lá em Belfor Roxo, lá pertinho de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, um município bem simples, bem pobre. E eu queria ter relevância para aquelas pessoas ali, pregar para elas, ensiná-las o caminho e tal. Muito novo, me converti com 16 anos, 15 para 16 anos, mas eu queria fazer isso. Até que Deus amplificou a coisa, ele cumpriu a promessa que ele falou que eu iria cantar, né, no mundo inteiro e pregar no mundo inteiro, quando eu recebi o convite do Toque no Altar. Mas foi um desafio muito grande, porque eu cheguei, o grupo já estava formado, vendendo milhões de CDs, e eu não tinha essa pretensão, eu não tinha a pretensão e a preparação para chegar numa estrutura tão grande. Mas foi bom que me exigiu, né? Gerou casca também, porque eu apanhei bastante. Os crentes me condenaram muito, né? Me compararam demais, me vaiaram, me xingaram. Mas eu entendi que quem me chamou era muito maior do que aquele que estava me criticando. Então, passei a não dar importância porque as pessoas falavam e focar naquilo que eu realmente acredito que eu fui chamado. E aí eu continuei a partir dali. Isso foi em 97, quando eu entrei para o Toque no Altar. Estamos falando de 12 anos que já se passaram, não é isso? 12 anos que se passaram. Então, desde a minha chegada ao Toque no Altar, foi bastante tempo, já passou. E de lá para cá só foram canções, né, testemunhos, que são o mais importante, de pessoas curadas, pessoa curada de câncer, cego que enxergou, paralítico que andou, surdo que colocou o aparelho auditivo na minha mão. Então é isso que fica, né? A experiência para as pessoas que mudaram de vida. Até agora você está recolhendo aí, É, colhendo todos esses frutos desse trabalho que foi sim, feito também lá no Toque de Altar, no altar. Mas sim. agora você está com o teu trabalho solo, que é lindo, trabalhando bastante para o Senhor. Tem um livro também, É, vamos falar rapidinho sobre o vamos. Tem livro. dois, na verdade. São dois Isso, livros. 2 livros. Na verdade, eu estou errando os Ah, meus próprios livros aqui. São 3 livros, que um é o mais recente, um é o Conexões, que eu falo sobre conexões na vida, aquela teoria que você está a 4 passos de onde você quer chegar, ou da pessoa que você quer chegar. a síndrome Ah, do pensamento acelerado, alguma coisa assim? não, 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 não não, tem não, nada a não, ver? não, não. É Ah, porque assim, existe uma teoria de que você está a 4 passos de uma conexão, de uma pessoa que vai ser uma ponte para algo maior na sua sim, vida, ok, entendeu? ótimo, ótimo. Então, eu vou falando sobre situações na vida que são conexões, e eu vou falando da conexão interpessoal aqui. Eu, Ótimo. você que me conecta a uma pessoa, e essa pessoa abre uma outra porta, são esses passos. E eu falo de situações da vida que servem como conexões. Esse livro é direcionado para quem, na Para verdade? todo tipo de público, todo tipo Aham. de público, de criança a velho, de pessoas que estão passando por um problema uma fase difícil, quanto pessoas que querem crescer na vida. São ferramentas e instrumentos que eu dou ali para crescimento. O outro livro já é para pessoas que estão passando uma fase difícil, que é Sorria, Deus escolheu você. Que eu falo de situações que podem provocar alegria, produzir alegria. Não é autoajuda, né? Não, não é, é ajuda do alto que eu falo. Ótimo. É ajuda do alto. É, é um livro que fala de sorria, Deus escolheu você, que é provar para a pessoa que ela foi escolhida, que ela foi separada, para ela acreditar que realmente Deus tem algo extraordinário com ela. Eu dou meus testemunhos, eu falo das minhas histórias. E tem um mais recente, que na verdade ele é uma série. Eu lancei a primeira e vou lançar as demais, que é a Adoração que Rompe, que é instruções e conselhos do pessoal do louvor, pessoal da música da igreja, né, que eu dou conselhos, treinamento sobre ensaio, postura, repertório, etc. Então são 3 livros que vou lançando por aí. Brother, tu é o filho de Deus mesmo. Somos, né? Tuas redes sociais aí, Rafael Bittencourt, Sim. para a turma te seguir também, porque tem muita. E esse tem que seguir, né? Porque esse negócio de você me segue e tal. É, Não tem conteúdo, ele tem muito conteúdo, tem muita coisa para nos ensinar. legal. Olha, pode ir lá no meu Instagram, é @RafaelBittencourt OFC. Rafael Bittencourt OFC. Aí lá no meu Instagram tem um linkzinho que você clica e ele abre todas as minhas mídias, né? Todas as plataformas, YouTube, Spotify, Deezer, podcast, tem bastante coisa, mensagem e treinamento de podcast que eu liberei, é gratuito, o pessoal pode Você ouvir à faz o Brasil vontade. todo, fica lá Fica armazenado. lá armazenado, a pessoa clica ali Ótimo. lá no meu Instagram, @Rafael Bittencourt Ai, que OFC, maravilha. de oficial, né? OFC. Vai ter o azulzinho de verificação. Clica no link lá na minha bio, que vai abrir ali. Você pode ir pro meu canal do YouTube, mandar e-mail, WhatsApp, pode conversar comigo pelo WhatsApp ali, abre o link. Então o pessoal vai lá, pode se comunicar comigo à vontade. Ou pode ir no Instagram da DS Produções, né, que é minha produtora aqui em São Luís. Lá vai estar nos meus stories, o pessoal pode ir lá ver. Ótimo. Pode clicar lá, fazer contato com o pessoal daqui do estado, pode me chamar, que vai ser um prazer, inclusive, estar
ministrando na sua igreja, no seu evento. Você não enfim. quer morar aqui em São Luís, não? Tem que falar isso à Essa minha foi mulher. pra cá, uma praia aí, tem tudo. É verdade, a praia, a praia, Fica no Rio, olha, a tem praia não me demais, né? seduz tanto, que eu não sou praieiro. Não sou. Minha esposa que era surfista e ela ama a Nossa, praia. família maneira. Ela ama a praia. Eu chego lá, pego um livro, fico no guarda-sol, que qualquer coisa eu fico todo vermelho. E eu era de Belfor Roxo, olha só, hein? Virei muito concreto no Tem sol. inveja, fica meio... Mas então, a minha esposa que gosta muito de praia, não sei, é o Mas tem desafio aí. piscina também, tem água de coco, tem Aí vou virar camarão. Como é que chama? Ludovicense. Ludovicense. Pensei que você queria comer lula. Tem camarão, tem lula, tem tudo aqui pra você também. Camarão é bom, é bom. Querido, brother, olha, foi um grande Bom prazer demais. conversar com você. Volte muitas vezes, a gente precisa. Mas enquanto você não vê, a gente vai lá nas suas redes sociais pegar tudo, porque a gente Beleza. precisa de conteúdo. A gente precisa se alimentar bem. Amém. E a gente precisa saber o que a gente está comendo, o que a gente está bebendo. Então tá aí uma boa referência para você. Vai lá, pega o material do Rafael Bittencourt, tem 3 livros, tem todo esse material lá, podcast, tem tudo de bom. E a gente só tem que louvar a Deus pela tua vida. Eu fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz em conversar com uma pessoa, com um ministro. Você não é um cantor, você é um ministro, você é um levita. E eu louvo a Deus pela tua vida. Muito obrigada, tuas considerações finais. Olha, é um prazer falar com você, Silvana. Eu sou teu fã, você tem uma voz incrível, você é uma pessoa Obrigada. inteligentíssima, assim, o diálogo com você é muito fácil. Nossa, meu Deus do céu. Obrigada. Bom, e assim, conversar com esse pessoal, né, da TV Atenas, todo mundo que está assistindo a gente, vai ir para as redes sociais, enfim, é muito bom. Eu fico muito feliz de voltar aqui ao estado, né, é um dos lugares que esse ano eu vim bastante, né, acho que esse ano é a 4ª vez que eu estou aqui no estado, então eu fico muito feliz. E eu vou repetir a fala que eu comi do início, voltar é muito melhor do que ir, né, porque voltar significa que você deixou algo legal. Então eu estou voltando, é muito legal, e eu tenho certeza que você que está assistindo os clipes, os vídeos, as canções, que Deus te abençoe demais, que você cresça em glória, em honra e em paz. Deus abençoe a todos. Maravilha, muito obrigada. Consagrados, a gente se vê logo logo. Um grande beijo, valeu. Fiquem na paz que só Jesus pode dar e até a próxima, se Deus quiser.